Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais uma conversa pelo nosso Facebook. E como já foi noticiado, nós queremos conversar hoje um pouco sobre uma pergunta que as pessoas fazem muito. O que acontece conosco depois da morte? Bem, então eu gostaria de, nessa conversa, nessa reflexão, colocar o que a igreja fala sobre isso. Sendo um assunto assim de muita importância, a parte da teologia, que nós chamamos de escatologia, né? A morte, depois o que vem depois da morte, céu, inferno, purgatório, a segunda vinda de Cristo, tudo isso. Então eu quero me ater bem àquilo que o catecismo da igreja nos ensina, a igreja nos ensina, ok? Em primeiro lugar, a igreja fala para nós a respeito da morte, né? Morrer em Jesus Cristo. Para nós cristãos, a morte, nós sabemos, não é um fim, né? A morte para nós é uma passagem dessa vida para a eternidade, né? Os santos, eles até ansiavam pela morte, né? São Paulo dizia, morrer para mim é lucro, né? Porque eu vou estar com o meu Senhor. Então é isso que nós queremos meditar nesta tarde. Vamos pedir primeiro que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê a sua graça, a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis nesta tarde e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, ó Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, a Senhora da Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, esteja intercedendo também por nós neste momento, esteja conosco. Com vocês aí nas suas casas e aqui também conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, meus irmãos, queremos então conversar hoje sobre aquilo que vem, né, depois da nossa morte. Quero dar meu boa tarde a vocês que estão aí já entrando na nossa conversa. Estou aí na Maria Naves, a Maria Zélia. Sejam todos bem-vindos. Bem, como eu disse, eu quero me centrar aqui bem naquilo que a igreja nos ensina, né? Primeiro de tudo, quando a igreja fala da morte, ela diz para nós o seguinte, né? Que a morte é consequência do pecado, né? São Paulo fala na carta aos Romanos, Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Então, a morte entrou na nossa história por causa do pecado original, né? E vamos ressuscitar. Cristo ressuscitou para que nós possamos ressuscitar, né? Então, o catecismo diz para nós aqui no parágrafo 1008, exatamente isso, que a morte é consequência do pecado e que a Sagrada Escritura nos afirma, e também a tradição da igreja, também o magistério da igreja, que a morte entrou no mundo exatamente por causa do pecado. É algo assim muito consistente no ensinamento da igreja, né? Então, diz aqui o catecismo que, embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. Deus o destinava a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus Criador e entrou no mundo como uma consequência do pecado. E que a morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado, olha aí, é assim o último inimigo do homem a ser vencido. São Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, São Paulo diz que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Por quê? Porque a morte só vai ser vencida quando o pecado for vencido. E o pecado só vai ser definitivamente vencido quando o Cristo voltar na parousia, na sua segunda vinda. Mas aqui tem algo muito importante, né? O catecismo afirma aqui no parágrafo 1008
que, eu vou até repetir, a morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado. Ou seja, se não houvesse o pecado, o homem não morreria. Alguns teólogos dizem o seguinte, que nós poderíamos passar pela morte, só que a morte não seria algo como é hoje, difícil, de certa forma traumática. Não, seria assim como que uma passagem mais suave, seria como que um adormecimento, se não houvesse o pecado, ok? Bom, então fica isso bem caracterizado. Agora, Cristo transformou a morte, né? Então a igreja ensina para nós que a morte é transformada por Cristo, né? Ele também sofreu a morte, exatamente para poder transformar a morte, né? E ele assumiu, com a sua obediência ao Pai, né, a culpa de toda a humanidade e ressuscitou para que nós possamos, então, ressuscitar. Então, a igreja nos ensina o seguinte, que graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. O catecismo fala bem claro, a morte tem um sentido positivo, e aí coloca a citação de São Paulo aqui, na carta aos Filipenses, Filipenses 1:21, onde São Paulo diz, para mim, a vida é Cristo e morrer é lucro. Olha, São Paulo fala da morte como lucro. A gente deve viver nessa perspectiva, né? Tive aqui um pequeno problema de interrupção, mas vamos continuar a nossa conversa. Portanto, o próprio São Paulo, que via na morte um lucro, porque ele morremos com ele e nós viveremos. Então, quem vive com Cristo, quem morre com Cristo, vai viver com Cristo. É o ensinamento da igreja, né? Algo que a igreja ensina é o seguinte, você pense, por exemplo, numa árvore. Uma árvore, para que lado que essa árvore cai quando ela tomba? Ela cai para o lado que ela está inclinada. Se ela está inclinada para a esquerda, ela cai para a esquerda. Se ela está inclinada para a direita, ela cai para a direita. Nós também. Se a nossa vida é uma vida voltada para Deus, inclinada para Deus, a gente vai cair nos braços de Deus. Por isso nós não devemos temer a morte, né? Devemos viver assim como Deus diz. Há uma citação bonita de Santo Inácio de Antioquia, que foi mártir no ano 107 lá do Império Romano. Ele foi preso em Antioquia, no norte da Síria, foi levado preso para Roma e foi jogado aos leões lá no Coliseu, né, de Nero, na época do imperador Trajano. E Santo Inácio de Antioquia ele dizia, é bom para mim morrer, né? Cristo Jesus, morrer em Cristo Jesus, melhor do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que procuro, Ele que morreu por nós, é Ele que eu quero. Então, está aí. E Santa Teresa, né, Santa Teresa d'Ávila dizia, quero ver a Deus e para vê-lo é preciso morrer. Veja como os santos, eles ansiavam a morte. Eu estou colocando isso para mostrar que, de fato, realmente a morte não é uma tragédia. Porque se os santos ansiavam pela morte, é porque a morte tem um sentido, né? Santa Teresinha dizia, eu não morro, eu entro na vida. Olha que frase bonita de Santa Teresinha. Eu não morro, eu entro na vida, né? Então, meus irmãos, a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, assim, desse nosso tempo aqui de graça e de misericórdia, né, que Deus nos oferece para a gente realizar aqui nessa vida terrestre, segundo o seu projeto, né, de amor e de fidelidade, vivendo aí o amor a Deus e vivendo ao próximo, né? Bem, e a igreja coloca para nós o seguinte, né, que nós precisamos viver preparados para a morte, ou seja, viver na amizade de Deus. Para isso a igreja nos oferece, né, a Eucaristia, a igreja nos oferece a confissão, quando a nossa consciência nos acusa de algum pecado, de modo que a gente possa viver sempre na amizade de Deus. Vivendo na amizade de Deus, a gente vai viver para Deus, né? E aí, a igreja coloca com toda clareza, né, cremos na verdadeira ressurreição desta carne que possuímos agora. Contudo, semeia-se no túmulo um corpo corruptível, né? Ele ressuscita um corpo incorruptível, um corpo espiritual. É aquilo que São Paulo diz em 1 Coríntios 15, 44. Vamos ressuscitar, né, com um corpo tipo do corpo do Cristo ressuscitado. Um corpo que agora já não sofre mais as intempéries
né? Da vida, não precisa mais se alimentar, não precisa mais nada, é um corpo que não ocupa espaço, não está mais sujeito ao tempo e não está mais sujeito ao espaço, né? Então, está aí. A igreja coloca muitas coisas para nós, né? Quando é que vai haver a ressurreição? A ressurreição vai acontecer no último dia, quando Cristo voltar. Há uma certa linha teológica que não é aprovada pela igreja, alguns teólogos que dizem que a ressurreição acontece na hora da morte. Não, não é possível. O corpo está na terra, o corpo está ali sendo sepultado. Como é que acontece a ressurreição na hora da morte? Não. Na hora da morte, a alma vai para Deus e o corpo vai para a terra. Nós sabemos disso. Ou para a incineração. Né? Então, não tem cabimento, né? Há documento claro, né? da teologia que coloca isso, que né? Nós temos a ressurreição somente na segunda vinda de Cristo. Bom, depois da morte, então, a igreja ensina o quê? Vem o juízo final, o juízo particular. O juízo particular, a igreja fala dele aqui, né? Eu quero ler um pedacinho aqui do que fala o nosso catecismo. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa à graça divina, né, manifestada em Jesus Cristo. Né? E aí o catecismo coloca no parágrafo 1022 o seguinte: cada homem recebe em sua alma imortal, na alma imortal, diante de Deus, né, diante de Cristo, a retribuição eterna a partir do momento da morte, a partir do momento da morte. No juízo particular, que coloca a sua vida em relação a Cristo, seja por meio de uma purificação, é o purgatório, né? Vamos falar dele aqui daqui a pouquinho, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Então, o parágrafo 1022 do Catecismo deixa bem claro. Após a morte, imediatamente após a morte, né, acontece o juízo particular, a alma diante de Cristo. E ali define-se a sorte eterna da pessoa. Ou ela vai direto para o céu, se estiver perfeitamente purificada, ou vai completar a sua purificação no purgatório, ou ela se renegou Deus radicalmente, não quer saber de Deus, ela pode, então, viver para sempre sem Deus. É a realidade que a igreja chama de inferno. Bom, a carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, fala isso bem claro. Né? Está determinado que cada um de nós morra uma única vez. Em seguida vem o juízo. Hebreus 9, 27. E quando a carta aos Hebreus fala em morrer uma única vez, quer dizer, então, que não existe a reencarnação. Por isso que a igreja não acredita na reencarnação. A igreja acredita que nós temos uma morte só. Ok? Bom, o catecismo fala depois do céu. Quando ele fala do céu, ele diz o seguinte, né, que os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. Né? São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como ele é. É aquela citação que a gente encontra na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 2, vê Deus como Deus é. Né? Face a face, São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 12. Né? E aí tem uma definição dogmática sobre isso, que é do Papa Bento XII. O Papa Bento XII foi Papa lá por volta do ano 1300 e pouco. Né? E o Papa Bento colocou o seguinte: com nossa autoridade apostólica, definimos, quando o Papa coloca essa expressão definimos, é um dogma de fé. Definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda, se houve ou há algo a purificar quando, depois da morte, tiverem acabado de fazê-lo, ou seja, é o purgatório. Né? Antes mesmo da ressurreição de seus corpos e do juízo geral, que é o juízo final. Né? E isto
desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Então, ele diz, estão e estarão no céu, no reino do céu e no paraíso celeste com Cristo, admitido na sociedade dos santos anjos. Então, o que o Papa Bento XII definiu como fé, dogma de fé? Quem morre, perfeitamente santo, ou passa pelo purgatório, ele vai para o céu já antes mesmo do juízo final. Por isso que a igreja acredita que tem santos no céu, ok? Nossos irmãos protestantes, na sua maioria, não acreditam que há almas no céu. Não, acreditam que as almas estão dormindo e que só vão ser acordadas quando o Cristo voltar. Para nós católicos, com dogma de fé, proclamado pelo Papa Bento XII, nós cremos, não, que as almas daqueles que morreram santos ou que já se purificaram pelo purgatório estão no céu. Bem, e o que é o céu? O céu é a presença de Deus. O céu é viver em comunhão com Deus, né? É estar na visão face a face de Deus. A igreja chama isso de visão beatífica de Deus. São Paulo, quando fala isso, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, São Paulo diz, ele usa uma expressão muito interessante, porque ele diz que ele teve uma visão do terceiro céu. São Paulo diz, né? Olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviu, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, São Paulo diz, é inimaginável o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E de fato, meus irmãos, quando a gente olha a beleza que existe nesse mundo, né? A beleza das criaturas, a beleza das flores, a beleza dos pássaros, a beleza das pessoas, das crianças, dos homens, das mulheres, a beleza do universo, a ordem cósmica, né? Um sol que todo dia nasce e se põe, a lua que surge e depois se esconde. Quer dizer, essa perfeição toda é apenas um espelho através do qual Deus mostra um pouco da sua beleza, um pouco da sua maravilha, um pouco da sua riqueza, né? Agora imagina, nós então estarmos na presença de Deus. É algo realmente estonteante, né? É tão forte a experiência de Deus face a face que nós não podemos tê-la aqui nesse mundo. O livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 20, diz assim: não é possível o homem ver a Deus e não morrer, né? Para ver a Deus é preciso morrer. Por quê? Porque nós não temos estrutura aqui nesse mundo, nesta vida terrena, de poder contemplar o fulgor, a beleza de Deus. Você imagina, por exemplo, o seguinte: o sol a meio-dia. A gente não pode olhar para o sol ao meio-dia, porque há o risco de você queimar as retinas, não é? Não faça isso. Agora, veja bem, sol igual a este, existem bilhões na natureza. O sol é uma estrelinha. Por que ele brilha tanto aqui? Porque ele está perto de nós. Mas esse perto de nós são 300 milhões de quilômetros. Mas, no entanto, o seu calor chega até aqui. Porque ele tem uma temperatura de 6 a 10 milhões de graus Celsius. Ora, se nós não conseguimos olhar nem para este sol, que tem bilhões, você imagina olhar para o Criador de tudo isso. Não tem condição. Nós temos que viver uma nova realidade, um novo tipo de vida, né, para que a gente possa, então, experimentar essa realidade. Bom, o céu é algo inefável, né? A gente não consegue explicar o céu realmente como ele é. Bom, a igreja fala também o seguinte: aqueles que morrem na amizade de Deus, mas que não estão perfeitamente purificados, passam então por uma purificação que a igreja chama de purgatório, né? Está no parágrafo 1030 do Catecismo. Diz exatamente assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna. Olha, já tem garantida a sua salvação eterna, quem passa pelo purgatório. Após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Bom, por que é preciso ter uma santidade perfeita para entrar no céu? Porque Deus é, como dizia
o Papa Paulo VI 3 vezes santo, né? Santo, 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 né? Então, em Deus não pode entrar, na comunhão com Deus, na intimidade, não pode entrar nada que não seja santo. Por que os santos aqui na Terra tinham assim uma comunhão intensa com Deus? Por causa da santidade deles. Quanto mais a gente é santo, mais Deus nos preenche. Por isso que os santos faziam milagres, porque Deus ali, a presença de Deus era muito intensa, exatamente por causa da santidade. Então, a finalidade do purgatório é a gente se purificar, né? Eu escrevi um livro, O Purgatório, o que a Igreja ensina, onde eu coloquei uma coisa muito interessante nesse livro, que foi escrito por uma santa, Santa Catarina de Gênova, que viveu em 1571 em Gênova, na Itália. Ela diz que ela viveu 2 anos da realidade do purgatório aqui na Terra, essa realidade de purificação. E ela escreveu, então, o que ela chamou de o Tratado do Purgatório. Eu traduzi do espanhol para o português e coloquei nesse livro Purgatório, o que a Igreja explica. E ali ela fala uma coisa muito bonita, uma comparação que ela faz. É o seguinte, ela diz que, uma comparação, né? Você imagina uma bola escura, né, bem negra, que essa bola vai clareando, 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 clareando aos poucos. Daqui a pouco essa bola fica da cor de fogo e ela se identifica com o fogo, porque ela perdeu toda a impureza dela, né? Então, é isso que ela compara com o purgatório. É um processo doloroso? Por quê? Porque a alma diz, os santos, aliás, Santa Faustina diz isso, São Francisco de Sales diz isso, que o purgatório é um lugar de esperança. É um local de padecimento, de sofrimento. Por quê? Porque a alma fica com uma saudade tremenda de Deus. Depois que a alma deixa o corpo, os santos ensinam que ela tem uma sede de voltar para Deus imensa, porque ela experimenta o que é o amor de Deus. Só que ela não pode voltar para Deus porque ela não está ainda santificada. Então, São Francisco de Sales diz assim, ainda que a porta do paraíso, do purgatório esteja aberta, uma comparação, né? Purgatório não tem porta nem nada, purgatório não é um lugar, purgatório é um estado de purificação da alma. A alma não ocupa espaço, né? Quando a gente fala em lugar, em porta, analogicamente, comparativamente, certo? Então, São Francisco de Sales diz que, mesmo que a porta do paraíso esteja aberta, a alma não sai para abraçar a Deus, porque ela sente que ela não está preparada. Ok? Então, ela sente que ela precisa se purificar para depois ela entrar na alegria de Deus. Bem, quanto tempo dura o purgatório? Né? Antigamente havia as indulgências plenárias, né, que falava, se você fizer isso ou mais aquilo, você tem aí 300 dias de indulgência plenária. Era como se a alma ficasse livre do purgatório por 300 dias. Acabou isso. Depois do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI publicou o Manual das Indulgências e publicou a Constituição sobre as Indulgências, onde ele acabou com essa quantificação de dias em relação ao purgatório. Agora só existe o quê? Indulgência plenária ou indulgência parcial. Aí, se a alma recebe uma indulgência parcial, através do nosso oferecimento para ela, pode ser nossas esmolas, nossos sacrifícios, as santas missas, etc., a alma pode ficar liberta de parte, né, das penas, chamado de penas temporais, né, essa purificação que a alma teria que cumprir ali. Ou ela recebe uma indulgência plenária, onde ela se liberta totalmente. Inclusive, o Papa Paulo VI colocou as condições para que a gente possa ganhar para uma alma do purgatório ou para a nossa alma uma indulgência plenária. Né? São 4 condições. O Papa coloca, primeiro, fazer uma confissão muito bem feita, rejeitando todos os pecados, toda a miséria, né, em termos de pecado. Segundo, participar da Eucaristia, comungar na missa, né, e oferecer isso pela alma do purgatório, desde a confissão, também a Eucaristia. Né. Rezar pelo Papa é a terceira condição. Rezar o quê? O manual fala, pelo menos um Pai Nosso,
uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pode rezar mais coisas se você quiser pelo Santo Padre o Papa, mas pelo menos isso. E a quarta condição, a gente escolhe entre 4 alternativas. Então, a quarta condição, você escolhe entre 4 alternativas. Quais são essas 4 alternativas? A pessoa pode rezar um terço em família, diante de um oratório, ou na sua comunidade. Ou então ela pode fazer a Via Sacra na igreja, percorrendo aqueles 14 quadrinhos da Via Sacra. Ou então ela pode fazer meia hora de leitura bíblica meditada, né? Tipo Lectio Divina, pega um texto da Bíblia, lê, medita durante meia hora. Ou então ela pode também fazer uma adoração ao Santíssimo na capela, diante do sacrário, no sacrário, durante meia hora. Então, uma dessas 4 condições supre a 4ª condição para a pessoa ganhar para uma alma do purgatório ou para a sua alma uma indulgência plenária. Ela não pode oferecer a indulgência plenária para uma pessoa que está viva. Não, ou alguém que já morreu, ou para a sua própria alma. Se for para a sua própria alma, até esse momento, a sua alma, se fosse para a eternidade, estaria, então, sufragada, né? Teria o sufrágio de tudo isso. Bem, outra coisa que a igreja coloca é que, depois dessa vida, não existe mais o tempo. O tempo é uma realidade que só vale nesse mundo. Então, não tem sentido falar de tempo no purgatório. O tempo pode ser um instante depois da morte, o tempo do purgatório, ou não sei. A igreja já não fala mais sobre isso, porque ela entendeu agora, não é, que na eternidade o tempo não tem mais dias, como aqui, não tem mais anos, não tem mais meses, não tem mais nada. Não, é uma realidade que não se fala mais de tempo e não se fala também de espaço. Bem, aqui o catecismo coloca bem claro, e tem uma explicação interessante aqui, que é de um santo doutor da igreja, o grande São Leão, São Gregório Magno, né, que foi Papa por volta do ano 590, o Papa São Gregório Magno ele faz uma comparação interessante. Ele diz assim, né, o catecismo, inclusive, coloca essa citação aqui, está lá em Mateus 12, 32, né, no que concerne a certas faltas leves, São Gregório Magno falando, o Sião, né, ele diz assim, deve-se crer que existe, antes do juízo, um fogo purificador. Esse fogo também, ninguém vai entender como fogo aqui da terra, porque alma é espiritual, a alma não queima com esse fogo da terra. Esse fogo da terra só queima com coisas materiais, papel, madeira, plástico, né? A alma não tem matéria. Então, esse fogo é uma expressão analógica, certo? Simbólica. Então, ele fala, antes do juízo, um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, Jesus, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoada nem neste presente século, nem nessa vida, e nem no mundo futuro. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Ou seja, não sei se você entendeu a comparação que São Gregório Magno fala. Ele diz assim, o único pecado que não tem perdão, né, nem nessa vida e na outra, é o pecado contra o Espírito Santo. Que pecado é esse? É o endurecimento do coração. O catecismo explica, não é um pecado roubar, matar, prostituir, não, é o endurecimento do coração. Deus oferece o perdão, a misericórdia, e a pessoa não acolhe. Né? Bem, então, o Papa disse, Jesus disse que o único pecado que não tem perdão, nem nessa vida nem na outra, é o pecado contra o Espírito Santo. Então, quer dizer que na outra vida, outros tipos de pecado podem ter o perdão. Aí, ele justifica exatamente aí o purgatório. Bem, neste livro que eu escrevi, o Purgatório que a Igreja ensina, eu coloco pelo menos umas 6 citações, né, do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, que coloca a base bíblica do purgatório. E aqui, o catecismo lembra para a gente o segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 46. O que aconteceu aí no tempo dos Macabeus? O tempo dos Macabeus foi mais ou menos anos 140 a.C., quando os gregos pagãos, né, dominaram a Palestina e
profanaram o templo de Jerusalém, colocaram ali no templo de Jerusalém os deuses pagãos, Zeus e outros, né? Então houve aquela revolta dos irmãos Macabeus, Judas Macabeu, Jonas Macabeus e etc. Né? E numa dessas batalhas do povo de Deus contra esses invasores pagãos, né? Morreram vários assim, judeus. E Judas notou que eles morreram porque traziam uma espécie de um amuleto no pescoço. Então, o que o Judas Macabeus fez? Ele mandou fazer uma coleta, mandou o dinheiro para Jerusalém, para que se realizasse uma celebração, né, para o perdão dos pecados desses que morreram desse jeito. Veja, já no Antigo Testamento não se acreditava no perdão, mesmo além da morte. Né? E aqui o texto diz exatamente isso. Né? Eis porque ele, Judas Macabeus, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Olha aí, para que fosse absolvido de seu pecado. 2 Macabeus 12:46. E aí o catecismo diz aqui uma coisa muito interessante, que desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico. Né? E uma passagem muito bonita que existe aqui, né? Na igreja, dos santos padres da igreja, uma passagem do grande São João Crisóstomo, santo, doutor da igreja, que foi patriarca de Constantinopla. Né? Leia, veja o que esse santo diz. Ele diz assim, levemos-lhes socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que deveríamos duvidar de que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Está aí, meus irmãos, rezemos pelas almas do purgatório. Nós podemos oferecer o que pelas almas do purgatório? Bom, em primeiro lugar, a Santa Missa. Porque a Santa Missa é o próprio Cristo que reza pelas almas do purgatório. E você pode notar que em todas as missas, a igreja reza pelas almas do purgatório. Qualquer que seja a oração eucarística escolhida, daqueles 8, 10 tipos que existe, sempre tem aquele momento de rezar pelos mortos. É o chamado memento dos mortos. Memento que quer dizer em latim lembrança. A igreja reza. Né? Então, não existe almas abandonadas, não existe almas que não recebam da igreja a sua oração. Porque, olha, eu penso que devem ser celebradas no mundo cerca de mais de 400 mil missas por dia. Por quê? Porque a igreja tem mais de 400 mil padres. Se cada padre celebra uma missa por dia, são mais de 400 mil missas celebradas em 24 horas. Se você dividir isso pelo número de segundos que tem num dia, vai dar mais ou menos 5 missas a cada segundo. Olha que coisa bonita. E em todas essas missas, as almas do purgatório estão recebendo o sufrágio da mista do corpo e sangue de Cristo, que é oferecida também por elas ao Pai. Que coisa bonita, né? Então, nós podemos oferecer pelas almas do purgatório a missa, a indulgência plenária, a indulgência parcial, as esmolas, os sacrifícios, as nossas dores, as nossas doenças, os nossos dissabores, as contrariedades. Você pode tudo isto oferecer pelo sufrágio das almas do purgatório. Seu pai que já foi, sua mãe que já foi, algum irmão que foi, algum parente, algum amigo. Entende? Tudo isso pode ser oferecido. Bom, a igreja fala também do inferno. Né? Só que o catecismo fala aqui uma coisa muito interessante, né? Que se a pessoa morre em pecado mortal. Pecado mortal é o quê? Aquela pessoa que morreu brigada com Deus. Mas por culpa própria. Ela não se abriu para a graça de Deus, não abriu para a misericórdia de Deus, rejeitou. Então, a igreja, o catecismo diz aqui, morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele, e sem acolher o amor misericordioso de Deus, né?
significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Nossa própria opção livre. Veja, não é Deus quem joga ninguém no inferno. É a opção livre da pessoa. Né? Aí o Catecismo diz aqui, eu estou lendo o parágrafo 1033, aí o Catecismo diz assim, é este estado de autoexclusão, veja, é a pessoa que se exclui. Eu estou lendo aqui o Catecismo da Igreja, tá certo? O Catecismo fala de autoexclusão, esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, que se designa com a palavra inferno. Então, como é que o Catecismo coloca aqui o inferno? O inferno é uma frustração, por quê? Porque a alma foi feita para Deus, ela é de Deus, foi feita para Deus e por Deus. Então, a maior frustração de uma alma é ela viver sem Deus. Isso é o inferno. Agora, o Catecismo diz uma coisa muito interessante, né? Que não é Deus quem joga a pessoa no inferno. Não, é a própria pessoa que se auto-exclui de Deus. Né? Isso quer dizer que a pessoa, para ir para o inferno, ela tem que fazer uma resistência muito grande contra Deus e contra a sua graça. Né? O parágrafo do Catecismo 1035, ele dá um esclarecimento interessante. Ele diz assim, o ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem, após a morte, aos infernos, onde, então, vivem essa separação. Né? E aí o Catecismo diz que a pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. O único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais expira. Ou seja, a realização é Deus. Se a pessoa perde Deus, então é a frustração absoluta. Bom, eu sei que alguns duvidam que o inferno exista, mas a Igreja ensina que o inferno existe, por causa da liberdade da pessoa. Não é? Deus não pode tirar a liberdade da pessoa. Se a pessoa se exclui de Deus, Deus não vai trazer a pessoa na marra. Né? Agora, veja o que diz o parágrafo 1037. Eu gosto muito de ler esse parágrafo. Deus não predestina ninguém para o inferno. Muito importante entender isso. Deus não predestina ninguém para o inferno. Não existe aquela predestinação lá de Calvino, né, que a pessoa já nasce meio carimbada para o céu, para o inferno. Não. Não, São Paulo diz, Deus quer que todos se salvem. Essa é a vontade de Deus. E cheguem ao conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo 2,4. Essa é a verdade que está na igreja. Ele fala lá em 1 Timóteo 3,15. Aí o Catecismo continua, então. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso, é preciso uma aversão voluntária a Deus. Aí ele põe entre parênteses, um pecado mortal. Então, o que ele chama de um pecado mortal? Uma aversão a Deus. A pessoa rejeita Deus, não quer saber de Deus. Né? E persistir nela até o fim. Porque se for uma aversão passageira, que a pessoa se arrepende, agora, uma aversão definitiva, não quer, aí, paciência, a culpa não é de Deus. Né? Então, a igreja coloca aqui na liturgia eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a igreja implora a misericórdia de Deus, que quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. A citação de 2 Pedro 3,9. Olha aí, que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Esse é o desejo de Deus. Né? A gente não deve ter medo do inferno, não deve ficar preocupado com isso não, meus irmãos. A gente deve ficar buscando em Deus. Como diz o profeta Isaías, busque Deus enquanto ele se deixa encontrar. Né? E viver com Deus. Se a gente cai, se a gente falha, Deus entende. Temos a confissão aí, né? para nos libertar dos nossos pecados. Bem, depois do Catecismo fala aqui também do juízo final. Eu quero falar um pouquinho sobre ele. Né? Alguém pode perguntar assim, bom, se existe o juízo particular,
Por que depois tem que existir o juízo final? Não é? A igreja explica, o catecismo explica aqui para nós. Ele diz assim, que o juízo final há de revelar até as últimas consequências o que cada um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante a sua vida terrestre. O juízo final não vai mudar mais o juízo particular, não. O juízo particular ele é definitivo. O juízo final apenas é um juízo em que toda a humanidade vai estar presente. Você fala, mas como Deus vai reunir bilhões e bilhões de pessoas? Lembre-se que na eternidade não existe mais questão de tempo nem de espaço. Não há essa dificuldade. Ok? Então, é um juízo onde toda justiça será feita. Porque nós não ficamos pedindo justiça aqui nesse mundo, toda justiça será feita. Ok? O catecismo diz aqui que o juízo final, parágrafo 1040, acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Só o Pai conhece a hora e o dia deste juízo. Só Ele decide do seu advento, da sua chegada. Ninguém pode marcar quando é que o Cristo vai voltar, o fim do mundo, o juízo, não. O catecismo diz que não pode. Por meio de seu Filho, Jesus Cristo, ele pronunciará então sua palavra definitiva sobre toda a história. Então a história da humanidade vai chegar ao fim. Ok? Conheceremos então o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação. Vamos entender tudo. O que nós não entendemos até hoje, nós vamos entender. Né? E compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais sua providência conduziu tudo para o seu fim último. Aí nós vamos entender tudo, o sentido do sofrimento, o sentido da morte, o sentido do trabalho, o sentido de todas as coisas que nós fazemos aqui nesta vida. Né? Tá aí. Bom, agora eu quero, antes de responder algumas perguntas que eu já tenho aqui na minha mão, eu quero só colocar aqui o seguinte, e com relação ao fim do mundo? Bom, primeiro a igreja deixou muito claro que ninguém sabe que dia vai ser o fim do mundo, nem que ano, nem nada, e a igreja não quer que a gente especule sobre isso, não é? Porque muita gente especulou sobre isso e errou. Jesus disse que nem ele sabia, nem os anjos de Deus sabem, então a igreja não é da nossa conta isso é da conta de Deus, deixemos com Deus. Mas o que vai acontecer com essa terra? Essa terra vai acabar? Né? Porque uma linguagem apocalíptica fala em fogo, que vai demorar tudo. Não, o catecismo não fala isso. O catecismo diz que haverá novos céus e nova terra. Olha, nova terra. Que nova terra é essa? É esta terra aqui, transformada. Jesus fala na transformação do mundo. Então, eu quero ler para você o que diz aqui, por exemplo, o parágrafo 1046 do Catecismo. Diz assim, olha, quanto ao cosmos, o universo, né? A revelação, com R maiúsculo, ou seja, a Bíblia, a tradição, o magistério, a revelação afirma a profunda comunidade de destino do mundo material e do homem. Aí diz assim, no 1047, também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, não é acabado. Olha aí, parágrafo 1047, confira aí no seu catecismo. Também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo restaurado, em seu primeiro estado, que primeiro estado? Aquele estado antes do pecado, no paraíso, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado. Aí o parágrafo seguinte diz assim, ignoramos o tempo desta consumação da terra e da humanidade e desconhecemos a natureza de transformação do universo. Olha aqui, transformação, não fala fim, no sentido de que tudo vai acabar. Não. O catecismo deixa bem claro que no parágrafo 1048, desconhecemos a maneira, né, de transformação do universo. Como é que esse universo vai ser transformado? A igreja ela é humilde, ela diz, não sabemos, mas sabemos que isto vai acontecer. Bem, deixa eu responder aqui algumas perguntas, porque nós já estamos aí com 10 para as 5 da tarde. O Ednei
Rangel pergunta assim: professor, boa tarde. Muito boa tarde, Dinei. O senhor poderia me citar em qual passagem bíblica está sendo falando sobre o purgatório? Bom, primeiro eu já citei aqui, né? Eu vou pegar aqui o livro do purgatório para eu poder colocar. No Novo Testamento, tem algumas passagens que dão base, ok, ao purgatório. Agora, a segunda a carta ao livro dos Macabeus é bem claro, né? Segundo livro dos Macabeus, como eu já chutei aqui, capítulo 12, versículo 46, é muito claro, né? Bem claro, é embasamento bíblico. 2 Macabeus 12, 46. Né? Judas Macabeus mandou oferecer sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos os seus pecados. Já tinham morrido, quer dizer, depois da morte. Então, né, a expiação do pecado depois da morte é o que acontece exatamente no purgatório. Agora, no Novo Testamento, há uma série de passagens sobre esta questão. Okay? No livro que eu coloquei, que eu escrevi, O Purgatório, o que a igreja explica, ali tem uma série de citações do Novo Testamento em que a igreja enxergou o purgatório. Né? Por exemplo, Jesus, quando fala, lá no Sermão da Montanha, né, de você estar discutindo com o seu adversário, diz: discuta antes de chegar ao juiz. Chegue num acordo, porque depois que chegar num acordo, você poderá ser preso e você vai ter que pagar até o último centavo que você deve. Aqui você vê aí uma sintonia com a questão do purgatório. E tem várias passagens desse tipo. É claro que não existe no purgatório, não existe na Bíblia, desculpa, a palavra purgatório. Essa palavra é a teologia católica que formou. Purgatório vem de purgar, vem de limpar, de purificar, ok? Mas há todo o embasamento bíblico. Maria Júlia Berino: professor, então a doença, as guerras vieram por conta do pecado? Sim. O pecado original e o nosso pecado também pessoal. Quer dizer, não é só o pecado original. O pecado original, ele quebrou em nós a harmonia que existia. A quebra dessa harmonia no pecado original gerou em nós todos os desequilíbrios que geraram, então, os pecados pessoais. Né? A soberba, o orgulho, a vaidade, não sei, a ambição, a ganância, né? A impureza, inveja, preguiça, ódio, maledicência, tudo vem aí como consequência de um estado de perturbação do pecado original que se repercute. Agora, com a graça de Cristo, nós podemos vencer, né, essas nossas misérias pessoais. Dorinha Silva: professor, por que Moisés e Elias aparecem aos discípulos na transfiguração se eles estão mortos? Olha, a igreja pode permitir que uma alma apareça. Os santos falaram de muitas aparições de almas, né? Almas que apareciam a elas, né? na vida dos santos. A igreja ensina que Deus pode, raramente, não é sempre, permitir que uma alma se manifeste para alguém. Como um anjo, por exemplo, que não tem corpo, se manifeste para alguém de maneira visível, para que a pessoa possa ver. Não quer dizer que o anjo tem corpo, nem que a alma tem corpo. Mas Deus pode permitir. Ok? É uma visualização. Com que objetivo? 2 objetivos. Primeiro, para que se creia na eternidade, na vida depois da morte. Segundo, muitas vezes para pedir oração. Então a igreja sempre recomenda o seguinte: sempre que vocês sonharem com uma alma de uma pessoa que já morreu, ou quem sabe ter uma visão, mas rezar para ela uma missa. Então, pode ser que essa alma esteja solicitando isso, ok? Bom, ela coloca aqui na parábola de Lázaro e o rico: não é proibido os mortos aparecerem, é proibido a evocação dos mortos. Agora, Deus pode permitir, como permitiu a aparição de Elias e de Moisés para Jesus. E para ali também os apóstolos. Okay? O que a igreja ensina é que nós não podemos chamar as almas aqui, invocar os mortos. É isso que a igreja ensina. Maria Bernadette Marchetti: professor, o católico pode ser cremado? Pode, ô Maria Bernadette. Está no catecismo que o católico pode ser cremado. Agora, desde que não seja para contestar a crença na ressurreição, ok? Se a pessoa acredita na ressurreição, não há problema. Agora, a igreja prefere o sepultamento. Por quê? Porque ali
né? Você tem como que a relíquia da pessoa, o corpo da pessoa, que foi templo do Espírito Santo, onde vai rezar. Agora, uma coisa que o Vaticano colocou bem claro, a Santa Sé colocou bem claro, é o seguinte: quando se faz a cremação de uma pessoa, a família recebe as cinzas da pessoa. Essas cinzas não podem ser jogadas em qualquer lugar, na água, na planta, não. Esta caixa com as cinzas é como se fosse o corpo da pessoa. Então você precisa sepultar, como faz o sepultamento. Claro que não precisa fazer as exéquias, normalmente as exéquias já são feitas antes da cremação, mas se faz o sepultamento, como se faz o sepultamento do corpo no cemitério. Então, se a família tem um jazigo, né, uma sepultura, coloque lá na sepultura, por exemplo. Entende? Não é para jogar na água, nas plantas, etc. Não. Tem que ser sepultado. Emerson Martins, professor, o pecado que leva para o inferno e os 10 mandamentos. Veja, o Emerson, qualquer pecado que separe de Deus definitivamente, causa uma aversão a Deus, como o catecismo diz, uma aversão definitiva, irrevogável, que a pessoa não quer saber, não é? Pode levar. Agora, a igreja coloca como base dos pecados mortais ferir os 10 mandamentos, nem em matéria grave, né? Aí eu aconselho, por exemplo, toda a terceira parte do catecismo da igreja é sobre os 10 mandamentos. Então, uma boa leitura disso esclarece muita coisa para nós, certo? Sérgio Arpa, o que a igreja fala sobre vida fora da terra, vida extraterrestre? Ô Sérgio, a igreja não emite um parecer sobre isso. Por quê? Porque a igreja fala que não é um problema de religião, se existe ou não vida inteligente, ou mesmo vida não inteligente, vida de animal, ou vida de bactérias fora da terra. A igreja fala isso aí é problema da ciência. Então, em princípio, a igreja não fala se existe ou não vida fora da Terra. Hoje nós sabemos o seguinte: até hoje não há comprovação de que exista vida inteligente fora da Terra. Não há comprovação. A NASA já fez muitas experiências sobre isso. Eu posso dizer a vocês que eu fiz meu doutorado no Instituto Aeroespacial do ITA, em São José dos Campos. Inclusive, meu orientador de doutorado foi o doutor Tadeusz Cielava, que inclusive ele foi, um tempo de consultor na NASA, nos Estados Unidos. Ele me dizia que realmente não tem nada comprovado que prove que já exista ou não. Se existir, aí a igreja vai aceitar o que a ciência colocou de concreto, e aí eles vão poder dizer até como é que fica a vida religiosa desses seres, se houverem fora da Terra. Mas, do que eu tenho lido ultimamente, né, os cientistas têm dito que é muito difícil chegar a uma conclusão. Talvez nunca se chegue a uma conclusão. Por quê? Por causa das enormes distâncias que existem no universo. E o universo ele está se abrindo numa velocidade incrível. Então, fica cada vez mais difícil, né, as viagens interestelares e coisas desse tipo. É muito difícil. Portanto, a igreja não coloca nenhum parecer sobre isso. Carlos Aparecido Domingos, o anjo da guarda acompanha nós depois que morremos. Ô Carlos, a igreja não fala nada. Eu nunca li nada, nem em catecismo, nem nos documentos dos papas, nem mesmo dos santos sobre isso. Então, a gente não deve colocar nada sobre isso. O que nós sabemos é que o anjo da guarda existe para a nossa vida aqui na Terra. Eu penso que a pessoa morreu, não precisa mais do anjo da guarda. Ok? Aí eu não sei, o anjo pode ser destinado por Deus à guarda de uma outra pessoa, não sei. A igreja não coloca isso aí desse jeito. Bom, 5 horas, né? É uma alegria nós termos chegado aqui até esse momento. Quero agradecer a sua companhia até esse momento. Tem muito mais coisa que você pode ler aqui no Catecismo. Você viu que a partir do parágrafo 1000 do Catecismo, você tem aí o que a igreja chama de escatologia. Escatologia é a parte da teologia que estuda os últimos acontecimentos. Eu escrevi um livro sobre isso, detalhando mais ainda, esse livro que eu chamei de
o cristão diante da morte. Nesse livro aqui eu detalho a questão da morte, da ressurreição, né? Do juízo particular, do juízo final, céu, inferno, purgatório, né? A segunda vinda de Cristo, novos céus, nova terra, etc. Ok? Bem, muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. Né? Amanhã, se Deus quiser, se não houver nenhum impedimento, às 8 horas da noite, nós teremos mais uma conversa. Vamos conversar sobre, né, o dia de Nossa Senhora do Santo Rosário, que amanhã é uma festa muito importante, onde eu quero colocar também outros aspectos importantes sobre Nossa Senhora. Ok? Peço a Deus que abençoe a todos aqueles que me acompanharam e até amanhã, se Deus quiser.